Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast. Hoje vou falar-te do meu distúrbio alimentar, de todo o processo, de como é que começou, de até eu me perceber que eu realmente estava com um problema. Portanto, vou-te contar todo o processo. Fica desse lado, já sabes, subscreve o canal, partilha com os amigos para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo valioso. Fica desse lado. O distúrbio alimentar pela qual eu passei é de compulsão, ou seja, basicamente nós comemos tudo o que aparece à nossa frente. Podemos começar em pão, depois podemos ir para doces, depois vamos para salgados, isto tudo ao mesmo tempo, em simultâneo. O objetivo é nós comermos mesmo o máximo que nós conseguimos, até nós não conseguirmos mais, e podemos comer quantidades de comida exorbitantes, e depois o processo físico em termos de recuperação pode demorar 1 ou 2 dias, depende da quantidade de comida que se come. Estou-te a falar só no processo físico, mas o processo emocional é... Não sei bem quais são as palavras a usar, é desde o sentirmos nojo de nós mesmos, da frustração, à mágoa, do questionamento, o porquê de nós estarmos a fazer isto novamente, porque já passámos por isto e já sabemos o que é que vem aí. A recuperação é horrível, nós sentimos super inchados. Pode levar a nós provocarmos o vómito, e no meu caso aconteceu. Eu muitas vezes tentei provocar o vómito, mas o meu corpo realmente, eu não consigo provocar o vómito a mim mesma, a não ser que seja o meu corpo que naturalmente sente que o que está não está correto e eu vomito de forma involuntária. Não sou eu não consigo provocar o meu vómito. Portanto, no meu caso, eu não fui para uma bulimia. Portanto, a bulimia é quando nós provocamos o vómito a nós mesmos. No meu caso, eu não fui, mas eu estive muito perto de também ter um processo bulímico, porque eu própria tentava provocar o vómito, apesar de nunca ter acontecido. E cada episódio é desde nós estarmos a arrotar a comida constantemente, nós não conseguirmos dormir porque temos uma quantidade exorbitante de comida no estômago. Obviamente também depende muito da hora, mas eu acho que aquilo que é mais, no meu caso, que foi mais gritante é a culpa, é o nojo, é a frustração, é a mágoa, é a dor associada, porque nós perdemos literalmente o controlo, sabendo exatamente aquilo que estamos a fazer e temos consciência do que estamos a fazer, mas é como se nós não tivéssemos controle da quantidade de comida que estamos a comer. Já sabemos o que é que vem a seguir, que é uma frustração imensa e uma mágoa, um nojo de nós mesmos imenso. Então, para quem não sabia o que era compulsão alimentar, isto é compulsão alimentar, e agora eu vou-te explicar como é que eu fui parar a esta compulsão alimentar. Eu cresci, nunca fui gordinha, sempre tive mais ou menos o peso que tenho hoje, honestamente, em fase adulta. Portanto, eu nunca tive excesso de peso, nunca fui gordinha. Até ao meu primeiro trabalho, com 15 anos, que fui trabalhar e estava fora do meu ambiente, obviamente comemos mal, engordei um bocadinho, mas depois voltei ao meu normal e voltei ao meu corpo normal. Mas eu acho que isto tudo começou, isto tudo começou quando eu fui para a universidade. Novamente saímos do nosso sítio, do nosso conforto, da casa dos pais, da comida
que nos é dada todos os dias, portanto, passamos a ter responsabilidade sobre a comida, cozinhamos e, obviamente, em universidade nós queremos mais nos divertir e não estamos assim tão preocupados com a alimentação. Portanto, foi na universidade em que há um aumento de peso, nada de exorbitante, talvez uns 3, 4 quilos, não sei precisar, mas há realmente um aumento de peso. E depois, obviamente, que eu estou num curso de fitness em que convém que nós estejamos minimamente apresentáveis, ou seja, fisicamente tenhamos de estar bem, portanto, a partir daí começa todo um processo de eu tenho que estar bem. E na realidade eu acho que começa tudo aqui, porque nós olhamos à nossa volta e eu não vinha do mundo fitness, eu sempre fui muito ativa, mas nunca tive um corpo. E hoje olhamos para mim, eu já treino de forma profissional há 13 anos e eu não tenho um corpo propriamente definido, musculado. Eu sou naturalmente assim, magrinha, mesmo por mais que eu treine, eu nunca vou ter uma massa muscular enorme. É do meu corpo e está tudo bem, eu hoje consigo perceber isso. Mas na altura eu não percebia muito bem isso, as minhas colegas eram todas super bem feitinhas, super fit, nós olhámos para elas e nós eu associava. Alguém do fitness e eu olhava para mim e não via isso. E também os nossos professores enfatizavam muito a parte do nosso físico, nós tínhamos que estar fisicamente nas expectativas dos nossos alunos e dos nossos clientes, porque íamos começar a trabalhar e nós tínhamos que ter uma imagem cuidada, etc. E depois acaba a universidade, mais ou menos dentro do meu normal. Eu na universidade, obviamente que houve processos de aumento e emagrecimento, mas nada que eu menciono, aqui não há compulsão ainda, eu não me recordo de haver nenhum processo de compulsão. Mas quando eu começo a trabalhar aí sim, há sim os colegas que falam tens de ter um corpo, eu comecei a ver muitas coisas sobre fitness e vem novamente a pressão, tu tens que ser a imagem, tu vendes com a tua imagem e aqui obviamente o meu trabalho não é só dar aulas, mas é também o serviço de personal training e no serviço de personal training há sem dúvida o processo de venda e nós vendemos, a primeira coisa que vende é sem dúvida a nossa imagem. Depois tudo o resto, isso é outro processo e outra conversa, mas o primeiro impacto é a nossa imagem. Portanto, nos dias de hoje continua a ser. O nosso primeiro impacto em alguém continua a ser o nosso aspecto físico, infelizmente, mas é a realidade. E eu nessa altura não tinha capacidade de perceber isso. E tudo aquilo que eu fiz a seguir, o que é que isso poderia despoltar? Então eu comecei a pesquisar sobre dietas, eu queria realmente ser mais magra, na altura deveria ter uns 58 quilos, portanto exatamente o mesmo peso que eu tenho agora, mas na realidade eu estou muito mais tonificada neste momento, porque faço mais treino de força, etc, mas também não é esse o ponto aqui. Mas eu com 58 quilos na altura não tinha o aspecto que tenho hoje, portanto fisicamente eu tinha um aspecto um bocadinho mais gordinho, mas continuava dentro do normal. Para o meu 1,63 m estava tudo bem, mas eu queria mais, eu queria ser melhor profissional, eu queria ter uma melhor aparência, havia a pressão dos mídias, havia a pressão dos meus colegas no sentido de tu tens de ter uma melhor aparência. Eu comecei a fazer dietas, basicamente comecei a não comer imensas coisas, a evitar o pão, a evitar arroz, massa, eu tinha uma dieta estipulada, em que eu comia sempre aquilo, àquelas horas e que eu não me permitia sair daquele tipo de dieta. Até que, obviamente, eu na altura estava a viver em Santarém, portanto eu já não estava a viver com os meus pais, isto foi depois da universidade. Sempre que eu ia visitar os meus pais, o meu pai e a minha mãe fazem um pão fantástico e eu, como não me permitia comer pão e outras coisas fantásticas que eles faziam para mim quando eu lá ia, obviamente, eu não me permitia comer isso quando estava a trabalhar. Eu, quando ia ter com os meus pais ao fim de semana, que era um fim de semana por mês, mais ou menos, eu permitia-me e eu vinha sempre lá, eu comia sempre imenso comparado com aquilo que eu comia. Portanto, eu comia pão, eu comia qualquer coisa que eles fizessem para mim que era delicioso e eu vinha sempre com uma culpa enorme porque tinha comido, tinha quebrado a dieta e porque tinha que recomeçar novamente e tinha que começar a treinar mais vigorosamente, etc.
Foi aqui também que há sempre coisas boas em tudo o que nos acontece. Esta é a principal lição que eu quero tirar e quero mostrar para vocês. Foi neste processo, neste início, que eu queria muito emagrecer, que comecei a correr. Comecei a correr imenso na passadeira, porque queria queimar. Fazia muito pouca musculação, mas era muito cardio que eu fazia na altura, e depois tive colegas que começaram a dizer: tu já corres tanto na passadeira, vamos correr para a rua. E foi aí que também nasceu a minha paixão pela corrida até hoje, e que é fantástica. Portanto, há sempre coisas boas a tirar de coisas menos positivas, sempre. Portanto, adiante, portanto, eu tinha estes processos era uma pequena compulsão, na altura ainda não achava que era compulsão, apenas ficava mais cheia, e sempre o meu peso andava sempre para cima e para baixo, eu nunca conseguia manter um peso certo. O que é certo é que neste processo todo, estamos a falar de alguns meses, não sei precisar, eu também fiz alterações ao meu nível alimentar, eu deixei de comer carne, que no início tinha a ver com calorias, portanto eu deixei de comer carne porque tinha mais calorias do que outras comidas, portanto essa foi a minha principal razão, mas eu também já não era grande amante de carne, eu até hoje não como carne, hoje não tem nada a ver com calorias nem nada disso. Mas a primeira decisão que eu fiz de deixar de comer carne foi por causa disso. Entretanto, eu continuava a ter estes processos, quando ia aos meus pais principalmente, e a minha balança nunca estava estável. No entanto, eu consegui descer até 53 quilos, mais ou menos, 52, 53, mais ou menos isso. E eu estava tão magra que eu não me apercebi, eu estava tão focada em querer ser mais magra, ver o ponteiro, o meu único foco era o ponteiro da balança, não era como eu estava fisicamente, não era como eu me via ao espelho, era unicamente a balança. E eu lembro-me de uma vez ter ido experimentar roupa, e fui comprar o meu tamanho de calça normal, e essa calça estava-me super larga. E eu acho que foi aí que eu me apercebi o quão magra eu estava, mas mesmo assim eu lembro-me de olhar no espelho e de apertar assim a pele e dizer: não, ainda tenho isto para perder, ainda está aqui isto que não faz parte de mim. Portanto, eu continuava a ter um discurso negativo, de eu quero mais, sem apreciar todo o trabalho que eu tinha tido, todo o esforço que eu tinha tido. Eu continuava sempre a ver o mau. Portanto, há sempre alguma coisa que está aqui para melhorar, tenho isto aqui para perder, então tenho que continuar. Obviamente que estes processos de compulsão passaram a ser mais frequentes, passaram não só a ser quando eu ia à casa dos meus pais, mas eu nesta altura ainda não tinha como percepção nenhuma do que estava a decorrer. Portanto, eu continuava a fazer o meu processo, eu não fazia a mínima ideia que isto era uma compulsão, o que quer que fosse, zero. Estava completamente ignorante. Eu comecei-me a perceber que fazia isto com mais frequência e às vezes pensava: só me apetece ali um quadradinho de chocolate, vou só comer um quadradinho. E sem eu me dar por isso, eu tinha comido uma tablete inteira de chocolate. Novamente vinha a culpa, eu ia a correr para o ginásio e queimar exatamente as mesmas calorias que tinha consumido. E andava nesta, atrás das calorias, tudo era calorias, o treino era para queimar calorias. Eu portava mal na alimentação, eu usava o treino para me castigar, portanto eu via muito isto e muitas vezes usava a comida: hoje portei-me bem, vou comer isto para compensar, mas muito nesta coisa de calorias, quanto é que eu gastei, quanto é que eu comi. Vou avançar um bocadinho mais para a frente, isto durou talvez uns 4 anos, mais ou menos. 3, 4 anos, entretanto eu mudo-me para Londres, onde tudo é diferente. Eu vou para Londres completamente sozinha, sem trabalho, sem amigos lá, sem ninguém a suportar, com o meu único objetivo de arranjar trabalho em fitness, e estava super focada nisso. Uma fase inicial inscrevi-me no ginásio, continuava com a mesma mentalidade, o mesmo mindset, contar calorias, queimar. Obviamente eu atingi o resultado que eu queria, portanto consegui atingir o corpo que eu estava mais confortável. Entretanto, houve o meu namorado na altura, entretanto nós acabámos, portanto há aqui um impacto emocional que não ajuda no processo. E eu começo a ter mais compulsões com maior frequência, começo a aumentar de peso.
eu atingi isto aqui, estamos a falar, eu tive 3 anos em Londres, isto aqui no início ainda estava muito assim, eu ainda não era consciente que estava com uma compulsão, isto ainda era tudo, comia e queimava, portanto eu não tinha consciência nenhuma que estava com uma compulsão alimentar, e começo a ter consciência quando o meu peso começa a aumentar, eu começo a perder completamente o controlo. Portanto, eu sei que na altura, quando fui para Londres, eu tinha 60 e talvez 1 ou 2 quilos, depois baixei para uns 56, quando arranjei o trabalho no ginásio, trabalhei durante 3 meses, treino, melhorar o meu inglês, consegui o trabalho dos meus sonhos, e depois a partir daí, há o rompimento com o meu namorado, passado uns 3 ou 4 meses, e parece que é daqui, parece que vem tudo assim cá para baixo. Portanto, emocionalmente eu estava sozinha, não estava bem comigo mesma, e os processos começam a ser cada vez mais frequentes. Lembro-me de alguns episódios de eu acabar o trabalho tardíssimo, às 10 da noite, e de eu ir à loja comprar o que fosse, batatas fritas, pão, chocolate, fruta, e eu consumia aquilo tudo. Eu sabia o que é que ia fazer, mas eu emocionalmente estava tão mal, sem saber o que é que eu andava a fazer, sem um propósito. Isto já foi passado talvez um ano e tal, de estar no mesmo ginásio, sentia-me, ok, já atingi isto, mas o que é que há mais? E agora, o que é que há mais? Eu estava sozinha, obviamente já com alguns amigos, até este ponto havia apenas uma pessoa que eu tinha partilhado esta minha compulsão, porque eu na altura já sabia que alguma coisa não estava certa, se calhar ainda não lhe chamava o nome compulsão, mas eu já percebia que alguma coisa não estava certa, porque eu perdia controlo sobre aquilo que comia com muita frequência. E havia uma pessoa unicamente que sabia sobre isto, porque ela própria também tinha esta compulsão. Eu até este ponto eu nunca partilhei com ninguém, se fossem amigos, família, ninguém sabia. Obviamente as pessoas viam como é que eu estava, portanto percebiam que alguma coisa não estava certa, porque eu fazia imenso exercício físico, mas ninguém associava com uma compulsão, se calhar andava a me alimentar mal, ou andava aqui alguma coisa que não estava tão bem, mas nunca ninguém se apercebeu na realidade do que estava a acontecer. De referir que na altura, eu não vou culpar isto, mas que também ajudou o processo, eu coloquei um implante, daqueles implantes, aquelas pílulas que se tomam, que é basicamente a pílula de toma diária, mas fica no nosso braço, fica durante 3 anos e está sempre a libertar as hormonas que afeta completamente o nosso sistema reprodutor. Portanto, pode bloquear pode bloquear, não, o objetivo é mesmo bloquear a nossa ovulação e que não tenho dúvida nenhuma que isso também transtornou e alterou as minhas hormonas completamente. Eu passado 9 meses tirei, porque aumentei imenso de peso. Não vou associar unicamente àquilo, porque obviamente o meu transtorno já não estava muito bem antes de eu colocar, piorou, mas eu acho que está muito associado também ao processo emocional em que eu estava e não unicamente a isto, apesar disto também não ter ajudado. Portanto, eu atingi o meu pico mais baixo em termos de compulsão, quando as minhas compulsões passaram a ser para aí umas 4 vezes por semana, onde eu me apercebi que eu com muita frequência provocava o vómito, onde eu tinha nojo de mim mesma, onde eu cancelei trabalho e não é de mim de todo. Eu cheguei a cancelar trabalho porque eu sentia-me tão mal comigo mesma. Não era tão fisicamente, obviamente também era físico, mas era mais emocional. Eu sentia-me completamente em baixo, sem saber o que é que estava a acontecer comigo, sem falar com ninguém. Portanto, eu tinha esta pessoa com quem eu falava de vez em quando, mas não era uma pessoa que eu via com frequência, portanto eu não falava disto com ninguém. Ninguém se apercebia do que é que estava aqui, eu evitava estar com pessoas, eu evitava imenso de estar com amigos que eu já não via há muitos anos, porque eu sabia que eles me iam dizer, estás mais gorda, ou tinha medo que eles me dissessem isso. Então eu comecei a bloquear-me e isolar-me ao máximo.
Até que eu percebi que realmente eu precisava de ajuda, eu fiz terapia, nada pareceu ajudar muito, acho que cada coisa e cada terapia que eu fiz contribuiu no seu aspecto, mas nada foi ao fundo da minha dor e daquilo que se estava a passar comigo. Houve um verão em que eu atingi o peso máximo que eu já tive até hoje, não grávida, que foram 74 quilos. Portanto, eu neste momento tenho 57, 58 quilos. Foi umas férias que eu fiz à França e que antes de eu ir de férias eu quase que fiz um piercing na minha língua, porque eu sabia que ia perder o controle e que se eu fizesse o piercing, pelo menos eu não ia comer durante aquele tempo. Portanto, eu estava tão desesperada que eu já via soluções que magoavam o meu corpo porque eu não me conseguia controlar. Felizmente que eu não consegui fazer o piercing, portanto eu não consigo ter um piercing na língua porque tenho uma veia que passa no meio e nem toda a gente consegue fazer piercings, portanto felizmente eu não fiz o piercing. Isto tudo para dizer que não é o que nós fazemos, é o porquê de nós fazermos. Nada contra para quem tem piercings na língua, para quem faz o que quer do seu corpo, desde que o nosso objetivo seja sempre de amor e não de ódio. E eu estava num ódio tão grande por mim mesma, sentia tanta repulsa por mim mesma. Eu fisicamente não gostava de mim, eu na altura não tinha ninguém, não tinha namorado, não tinha ninguém com quem eu gostasse de sair, a minha relação com homens na altura também não era a melhor, portanto eu não estava bem comigo, eu não podia estar bem com as outras pessoas. Há uma mudança novamente, portanto eu neste processo todo já acho que bati no mais baixo em termos físicos. Já tinha tentado alguns processos de terapia, pelo menos uns 3 ou 4, nada me tinha ajudado na realidade, ajudava-me numa fase inicial e depois nada. Eu neste tempo todo não sei mencionar quantas dietas eu fiz, quanto eu me senti falhada, de quantos erros eu cometi, de quantidade de exercício que eu fiz, não só para queimar todas as calorias que eu tinha ingerido, mas também para me sacrificar. É como se, tu portaste mal, então agora vais treinar, e eu via o exercício físico não só uma paixão, porque continuo a ser super apaixonada por exercício físico, mas eu via mais exercício físico numa de me castigar por não estar a fazer as coisas certas. E eu não perceber o que é que eu não estava a fazer, o que é que me estava a bloquear. Eu senti um bloqueio tão grande. E eu neste momento estamos a falar já de talvez 7 anos, desde que a compulsão começou assim de uma forma muito subtil. Imensos suplementos que eu tentei e coisas mais absurdas que me passaram pela cabeça de eu fazer ao meu corpo para atingir o corpo que eu queria. Mas nesta fase já não era só o corpo que eu queria, eu só queria estar em paz, eu só queria estar em paz com a minha balança, eu só queria ter uma relação normal com comida, porque eu não via comida com bons olhos, eu odiava aquilo porque sabia aquilo que me fazia sentir, mas eu precisava de ter alimentação, eu precisava de me nutrir. Então não é um vício como se o vício do tabaco ou o vício do álcool, não dizendo que é mais fácil ou mais difícil, mas na realidade nós não precisamos de álcool ou de tabaco para sobreviver, e nós precisamos de comida para sobreviver. Então aqui temos que arranjar aqui um equilíbrio de eu preciso disto porque o meu corpo precisa de energia, mas não preciso mais do que isto. E ter uma relação de paz e tranquilidade com a comida, com o meu corpo, com o meu espelho, esse era o meu principal objetivo. Eu já nem queria saber tanto do valor que estava na balança, eu só queria estar em paz comigo mesma, porque eu sentia que estava numa guerra comigo mesma que era horrível de estar nesta guerra, de viver na minha cabeça, de me olhar no espelho e de não gostar daquilo que via. Então, passando à frente, eu mudo-me novamente de país. Eu acho que estas todas as mudanças que eu fiz até hoje foi sempre de uma procura de o que é que há mais, sem nunca perceber que eu tinha que olhar para dentro
e que a resposta não estava num país diferente, não estava em ninguém nem em nada, mas estava unicamente em mim, de olhar para dentro. Mas eu nesta fase eu não conseguia perceber isso. Então há uma mudança de país novo, eu vou para os Emirados Árabes Unidos com uma proposta de trabalho para ficar em casa de uma família árabe. Inicialmente eu ia dar treinos àquela senhora e aos filhos e ia ficar lá. E sempre com o objetivo de depois poder dar aulas em ginásio, mas o trabalho principal seria ali. Passado 2 meses percebi que não era por ali e desvinculei-me desse trabalho e recomecei tudo de novo, com um processo de visa novo. Foi bastante desafiante e a compulsão está mais ou menos equilibrada. Eu arranjo trabalho no ginásio, que foi o trabalho mais fantástico que eu tive até hoje em termos de entrega, de sentir, de crescer enquanto pessoa e profissional. E durante este processo todo já tinha conhecido tinha uma pessoa nova na minha vida, mas novamente eu conheci esta pessoa quando as minhas emoções, o meu amor próprio, a minha confiança estavam bem lá em baixo. Portanto, eu atraí um tipo de energia onde eu estava. O que é que acontece? Tivemos um ano em que a pessoa com quem eu estava a ver num outro país, eu estava a ver nos Emirados Árabes Unidos, portanto nós tivemos muito pouco contacto físico e eu continuo a ter a minha compulsão não está tão má, mas continua a estar má, eu continuo a não ter controle sobre aquilo que como, a perder completamente o controle sobre aquilo que como, e eu vou investir novamente num coaching porque quero realmente resolver este problema e estar farta de arranjar desculpas e de me autossabotar. E neste processo de coaching que foi fulcral, foi sem dúvida fantástico, há uma coisa que a minha coach me diz que fez muito sentido, que foi: tu é que te estás a autossabotar. Coloca-te em responsabilidade e assume responsabilidade por aquilo que estás a fazer. Só tu podes alterar aquilo que tu estás neste momento. E aquilo fez-me tanto sentido. Mas mesmo assim eu sentia que estava lá qualquer coisa que ainda não estava. Então, quando é que tudo muda? Eu engravidei. Foi uma gravidez não planeada, portanto eu não estava à espera. E até eu assimilar e aceitar que, ok, eu estou grávida, demorou ali umas horinhas, mas quando eu percebi que estava grávida e que eu tinha alguém dentro de mim, parece que caiu qualquer coisa dentro de mim, eu pensei: eu não vou fazer mais dietas, eu tenho alguém, uma coisinha, uma pessoa dentro de mim que eu tenho que cuidar, portanto eu não vou fazer mais dietas, eu vou tentar comer o mais saudável que eu conseguir e vou cuidar de mim e desta coisinha que está dentro de mim o melhor que eu conseguir. E foi aí que tudo mudou. E hoje era só isto que eu queria partilhar contigo. Não vou desenvolver mais para não ficar muito longo, mas vou-te contar o resto da história. Isto foi só o início da minha cura, foi só o início. Isto de referir também que, se eu olhar para trás, quem foi a Raquel, criança, adolescente em termos alimentares, eu sempre comi muito pouquinho. Eu hoje estou aquilo que eu era quando era criança. Eu não como muito, mas eu estou bem. Não é que eu tenha necessidade de comer pouco ou porque eu como pouco porque quero estar magra, não tem a ver com isso. Sempre fui uma criança super ativa, mas eu sempre me lembro de ter a minha mãe a forçar-me a comer, porque eu não queria, não sentia, não queria. Era natural de mim, mas eu nunca fui super magrinha, ou nunca tive em pontos de alguém me dizer: tu estás tão magro, o que é que se passa contigo? Não, eu era magrinha, mas estava bem, eu comia aquilo que o meu corpo necessitava. E o facto de ter a minha mãe, fez o melhor que pôde, obviamente, mas ter alguém a forçar-me a comer, de me dar a comer na boca, que eu lembro-me para aí até aos 11 anos, de me forçar a comer, obviamente não ajudou o processo, mas eu hoje em dia sou exatamente a mesma pessoa. Eu como pouco,
como aquilo que gosto, como aquilo que quero, com obviamente mais consciência. Hoje em dia eu quero comer as coisas que fazem bem ao meu corpo e que eu me vou sentir bem com elas. Portanto, eu vou-te contar o processo todo da minha transformação alimentar, física e emocional nos próximos episódios, mas isto só para te dizer e te contar a minha história de como é que a minha compulsão começou e como é que se tudo desenvolveu, quando é que eu percebi que realmente estava com uma compulsão e que não conseguia ajudar-me e que eu tive que pedir ajuda para sair daqui, e que todos os processos que eu fiz, por mais ou menos resultados que eles me deram, todos eles me ajudaram a dar um passinho mais à frente. E aquilo que eu te quero passar aqui é a coisa mais importante disto tudo, é que eu nunca desisti. Eu tive imensas dietas, fiz imensas coisas, tomei imensos suplementos, mas eu nunca desisti. Eu posso ter feito muitos erros, posso ter falhado aquela dieta, mas eu nunca desisti de continuar a tentar, porque eu sabia que tinha que ser mais que aquilo, que nós não podíamos viver escravos de nós mesmos, das nossas escolhas alimentares. Eu queria mais. Então aquilo que eu te quero passar é, por mais difícil que seja o processo em que tu estejas neste momento, estejas a passar por uma compulsão alimentar ou por qualquer processo alimentar que não seja, que saibas que não estás a ter controlo, pede ajuda. Identifica que alguma coisa não está bem e pede ajuda, partilha, fala com alguém. É tão importante nós podermos falar. Eu hoje consigo falar sobre isto porque está resolvido. Eu gostava, na altura dos 10 anos em que eu passei, de eu poder ter falado com alguém. Apesar de ter uma pessoa em que eu podia falar, que apareceu na minha vida e que foi fantástica, eu não falava com ela com muita frequência, mas foi tão importante eu pelo menos ter essa pessoa para eu dizer que, sabes, eu tenho compulsão alimentar. E sem vergonha, porque ela me percebia. E às vezes nós sentimos vergonha e não queremos falar das nossas inseguranças e daquilo que nós vemos que, como é que é possível, tu trabalhas em desporto, sabes tudo sobre isso e estás a passar por esse processo. Isto era a minha cabeça a falar comigo, porque eu tinha vergonha, e é tão importante nós falarmos sobre aquilo que sentimos e aquilo que estamos a passar, e termos alguém que não nos julgue. Então, se não consegues ver nos teus amigos, nas pessoas mais próximas de ti, alguém que te consiga perceber sem julgamento, ou mesmo que não te consiga perceber, que não te julgue e que te ajude, procura um profissional. Basicamente, a principal mensagem que eu quero passar aqui é: identifica que não tens controle sobre algo e pede ajuda sobre isso. E depois a terceira coisa é: continua, por mais erros tu cometas, por mais falhanços tu sintas que não são falhanços. Falhar é não tentar ou desistir. Para mim, a única definição de falhar é não tentar ou desistir. Tudo o resto são tentativas e erros, e nós aprendemos com eles. Portanto, eu quero dar aqui esperança que é possível, eu consegui, tu consegues. Se tiver que demorar 10 anos, demora, se calhar não precisas de passar por esse processo de 10 anos. Se calhar só precisas falar com as pessoas certas e de acreditares em ti, ok? Portanto, isto era tudo aquilo que eu tinha para partilhar contigo neste podcast. Espero sem dúvida que esta informação faça luz em ti e te ajude de alguma forma a ultrapassares o processo em que estás neste momento, seja estejas numa compulsão, num processo alimentar, ou seja apenas teres uma melhor relação com o teu corpo, com a tua comida, contigo. Isto tem tudo a ver com o olhar para dentro. É disso que nós vamos falar no próximo episódio. De olhar as nossas emoções, de termos uma conversa connosco mesmos. Apesar dos outros nos poderem ajudar, sem dúvida, a olhar para dentro e termos essa conversa, mas a conversa connosco mesmo tem que vir de nós, ok? Muito obrigada por estares desse lado, já sabes, subscreve o canal, ativa as notificações, partilha para que mais pessoas tenham acesso a isto e nós vemos no próximo episódio. Até lá!